Há uma pecaminosidade na natureza do ser humano, do homem, que ela não depende da lei de Moisés. Não depende. Ela é uma pecaminosidade anterior à lei de Moisés. Podemos dizer que ela é uma pecaminosidade adquirida no Jardim do Éden. Pronto. Ali na queda do homem. Mas tem o efeito da lei de Moisés que consiste em dar força, nitidez a essa pecaminosidade. É como se ela vitaminasse o pecado. Eu me refiro à lei de Moisés. Ah, mas a lei não é santa? É o que Paulo questiona. Sim, a lei é santa e ela continua sendo santa. É justamente por isso que ela realça o pecado. E tem uma questão aí muito pertinente relacionada a isso, a essa coisa da lei, que é o modo como as pessoas hoje interpretam o Novo Testamento, né? Se você interpretar o Novo Testamento como se fosse lei, esse efeito que a lei de Moisés faz vai acontecer na interpretação do Novo Testamento. Então a gente não pode interpretar o Novo Testamento como, por exemplo, conjunto de normas estabelecidas, normas de comportamento. Existe uma perspectiva teológica conservadora que faz dessa forma. Não só conservadora no sentido moral que eu digo, né? Não necessariamente só no sentido teológico, porque aí teologia liberal já vai ser outra coisa, né? Não vamos entrar nisso aqui agora. E eu não vou entrar também em muitos detalhes aqui na carta de Romanos, mas eu vou ler aqui o versículo 7 e o... Versículo 7 não, desculpa, parte do capítulo 7 aqui, é o versículo 5 e 6 do capítulo 7. Por que eu estou falando sobre isso aqui? É porque eu postei um short agora, um vídeo curto daqueles de 1 minuto, no qual eu falo sobre a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E isso inclui a questão da lei, né? O Antigo Testamento é a antiga aliança, né? A aliança de Deus para o homem mediante a lei. E a essência da lei de Moisés são os 10 mandamentos. E no Novo Testamento já é diferente. A essência de tudo ali, do contato, da volta do homem para Deus, o modo como o homem se aproxima de Deus é por meio da pessoa de Cristo. Então essa é a diferença. Claro que lá no short, lá no curto, lá não dá para falar assim tudo, mas eu deixei lá mais ou menos, deu a entender, né? Aí veio uma pessoa e questionou, né? Ele colocou assim: realmente você não segue a lei moral de Deus. Então você pode matar, roubar, adulterar à vontade, que você está salvo. Percebeu aí? Aí eu dei a resposta aqui para ele, mas eu vou comentar aqui, porque isso aqui é a leitura, isso aqui é a expressão de quem lê a Bíblia e não compreende. A pessoa está lendo o Novo Testamento, mas está com a cabeça lá no Antigo Testamento. Aí eu vou ler aqui a parte que eu falo no vídeo pequeno, lá no vídeo curto, é o versículo 6, mas aqui eu vou ler o 5 e o 6. É assim, ó, 5, versículo 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, ou seja, morrendo para a lei, o que significa dizer que morremos também para as paixões pecaminosas despertadas por ela, pela lei, que é santa, mas desperta. Desperta, realça, fortalece, fortifica, dá uma vitaminada na natureza pecaminosa do homem, né? Fomos libertados da lei. Morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei. Esse comentário aqui do Sidney, não estou aqui condenando o Sidney ou qualquer outra pessoa. Sidney é o nome desse internauta aqui. Não é isso, mas é porque tem que ser esclarecido. Olha aqui, de novo, fomos libertados da lei. Esse comentário aqui é comentário de quem aparentemente não foi libertado da lei. Porque ser libertado da lei é uma questão de consciência. E eu vou explicar isso daqui a pouco. Fomos libertados da lei para que sirvamos conforme um novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Qual é a natureza da lei? A lei dita e você tem que seguir aquele ditado. Claro que tem coisas essenciais lá da lei, por exemplo, não cobiçarás, que o próprio apóstolo Paulo menciona, ele fala sobre isso, né? Quando a lei diz não cobiçarás, ela me pega, igual o apóstolo Paulo fala. Eu estou falando com minhas palavras aqui.
Então, essa pecaminosidade que a lei desperta em Cristo já não pode existir. O que fica existindo em Cristo quando você morre para a lei e aceita de fato Jesus, aceita de fato, não é aquela coisa emocionada assim de eu aceitei Jesus, aí a igreja se emociona. Não, aquilo ali é só um melzinho a princípio é um melzinho que a religião passa na boca da pessoa, né, que está lá precisando de Jesus Cristo. Mas a conversão de fato se dá processualmente. Então, aquela natureza do homem que já é existente antes da lei, ela continua, mas ela é tratada por Jesus. Em Jesus não pode haver o que Paulo fala aqui sobre paixões, quando ele fala sobre paixões despertadas pela lei, porque a lei desperta paixões. Eu falei da natureza da lei. Qual é? Ela dita norma, é regra. Você vai e se esforçar para cumprir. E tem gente que lê o Novo Testamento assim, se esforçando para não pecar. É tipo assim, eu me esforço para não pecar. Peraí, isso aí tá errado, né? Então, entender o Novo Testamento como regra é transformar o Novo Testamento no Antigo Testamento. Porque tem a mesma natureza. Adquire a mesma natureza. Você pega uma carta de Paulo lá e fala, você tem que seguir isso aqui. Não. Paulo está pregando Jesus Cristo. Agora, é claro que naquela época ele estava num contexto específico que eu não vou entrar aqui também, mas que deveria ser observado para a gente entender por que ele fala do modo como fala. Mas não vou entrar nisso aqui, vou ficar na questão essencial aqui, senão o vídeo vai ficar enorme, eu quero fazer um vídeo menor aqui. Então, qual será o prazer, digamos assim, o prazer do serviço a Deus que a lei desperta na pessoa? É o prazer que os fariseus tinham. Eles tinham um prazer no próprio esforço tão grande que quando Jesus apareceu para eles mostrando outra coisa, eles condenaram Jesus Cristo. E se eu seguir uma espiritualidade nos moldes dessa lei, eu vou condenar Cristo de novo. Por que eu digo isso? Porque a lei de Deus é a lei do amor em Cristo e acabou. Agora acabou. Se você pegar a Bíblia como um processo de revelação que vem do Antigo Testamento até aqui o Novo Testamento, pronto. Você há de convir que não tem que voltar para lá. Algumas passagens daria para trazer para cá. Você pega algumas coisas nos profetas e tudo mais. Mas em essência, no que diz respeito à salvação, não tem como. Ou você fica com Jesus ou você fica com Moisés. E se você lê o Novo Testamento como uma regra de comportamento, ou uma regra de fé, como alguns gostam de falar, né? Regra de fé. Fé tem regra? A princípio, não. A regra de comportamento ela vai ficar em segundo plano. No sentido religioso, é até perigoso falar nisso. Mas na sociedade tem regra de comportamento que você vai ter que obedecer. Se o sinal está vermelho, você vai parar. Agora, em Jesus não existe sinal vermelho. Existe conscientização. Aí teve essa parte aqui que o Sidney falou aqui. Então você pode fazer de tudo, fazer o que quiser, né? Ele colocou. Sim, o cara que creu em Jesus, o cara que aceitou Jesus, ele vai fazer o que ele quiser. Só que a questão, Sidney, é que o querer dessa pessoa mudou. Aí é que está a questão. O que você quer quando você está em Cristo? E o que você quer? Qual é a natureza do teu querer quando você está embebecido pelas paixões despertadas pela lei? Então essa visão do Novo Testamento, inclusive esses dias eu estava debatendo com um cara lá que intitulado Apóstolo no Facebook sobre isso. Interessante. Aí agora veio o Sidney falando, né? São milhões de pessoas que interpretam no Brasil, que interpretam a Bíblia dessa forma. Qual é a natureza do querer de quem se deixa tomar, embebecer, embriagar pelas paixões da carne, digamos assim, provocadas, promovidas pela lei de Moisés? Porque quanto mais você olha para a lei, mais você se esforça para não pecar, mais você vai pecar. Só que você não vê. Você não enxerga. Você não consegue. Você começa a se achar santo. É incrível, extremamente perigoso esse negócio. Então eu pergunto, que tipo de comportamento a gente deve ter então diante do pecado? Na leitura bíblica.
comportamento é o seguinte: primeiro, um comportamento puramente racional, na leitura. No ato da leitura bíblica, você vai procurar absorver ali e interpretar de maneira quase que intuitiva passagens muito simples. Muito simples. Por exemplo, eu vou citar uma passagem aqui a respeito da salvação, porque se a lei foi dada para salvação, João capítulo 17. Capítulo 17 ali, quando Jesus fala, faz a oração, chamam aí de oração sacerdotal, a oração pelos discípulos, ele diz assim, que a vida eterna consiste em conhecer ele, Jesus Cristo, conhecer a Deus e a Cristo. Então isso é a vida eterna, e vida eterna não é outra coisa senão salvação. Pronto. Isso é uma passagem muito simples. Então você entende isso, que salvação só se dá pelo conhecimento de Cristo. Então, a partir daí é muito fácil você tirar a conclusão de que se você interpretar o Novo Testamento como se fosse o Antigo Testamento, você está negando o ser de Cristo. E está aderindo ao texto bíblico como se fosse a lei de Moisés, regras comportamentais. Além disso ser muito superficial, é prejudicial para a espiritualidade, porque vai reforçar a tua pecaminosidade. Então o primeiro passo é esse, você pega essas, eu digo assim, passagens simples, porque essas passagens que são claras, porque tem passagem na Bíblia que é obscura. Quando você está com esse tipo de problema de interpretação, não adianta entrar nesse tipo de passagem. Muitas vezes em debate a gente entra, mas não é correto. O segundo passo é o quê? O segundo passo é você, conhecendo Cristo, você deixar Cristo, a mente dele, tomar de conta da tua mente. Aí você vai passar a pensar como Jesus. Ver o mundo como Cristo vê. Sentir o mundo como ele sente. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Aí você vai se tornando aos poucos o cidadão celestial que é autêntico. Que é o ser humano autêntico. Que é o ser humano segundo Cristo. E não segundo o Adão do Éden. E a lei de Moisés reforça o Adão do Éden. Ela é santa, boa, justa, mas ela não dá conta de salvar o homem. Então eu não posso transformar o Novo Testamento no Antigo Testamento. Então é isso. É simples. A princípio é muito simples. Não tem segredo. Agora, eu reconheço a dificuldade desse pessoal em aceitar isso. Por quê? Por causa daquilo que eu falei antes. Eles sentem prazer nessa coisa assim, eu vou me esforçar. Primeiro você conhece a Cristo. Depois vai deixando o ser dele tomar de conta do teu ser. Aí depois é que vem a força. Para você resistir aqui e ali a uma tentação. Mas de início não. De olho no Novo Testamento, como se fosse uma regra de comportamento, você não vai ter força no espírito para superar nada. Você vai ter força em Adão. Porque a pecaminosidade dada pela lei vai surgir em você. Você não vai ficar só com a pecaminosidade original lá do Adão do Éden. Vai ser uma pecaminosidade dada por uma norma, uma cobrança normativa que vai fazer de você uma pessoa mais pecaminosa ainda. E aí não vai acontecer conversão, que é o que é conversão de verdade, é se pensar como Cristo, é ser como Cristo. E isso se dá processualmente. Então, para não complicar mais, eu fico por aqui. Se gostou do vídeo, dá um like, compartilha, porque é essencial que se discuta esse tema.